Boa tarde, eu sou a professora Glenda e eu vou estar ministrando uma aula para vocês a respeito de germinação e morfologia de plantas. Afinal, o que é germinação? A germinação ela é o processo inicial onde o organismo se desenvolve através da semente. É interessante ressaltar que existem dois tipos de germinação, a germinação epígia e a germinação hipógia. A germinação epígia, o crescimento das plantas é para cima. A germinação hipógia, o crescimento delas é para baixo. Mas a gente vai ver isso mais para frente. A respeito da germinação também, existem 4 fatores que interferem na questão da germinação, sendo eles a temperatura, a água, o oxigênio e a luz. Existe também o processo de dormência, que nós podemos ver aqui na figura, uma plantinha dormindo, né? Mas afinal, o que é esse processo de dormência, professora? O processo de dormência é uma adaptação que as sementes fazem para a sobrevivência destas. E isso provoca estruturas fisiológicas e estruturais, né? Aqui na figura a gente pode ver aqui a sementinha dormindo, né? E aí 2 a 3 2/3 das plantas ocorrem isso, né? E aí as plantas elas podem ficar no processo de dormência durante anos, esperando as condições adequadas delas germinarem. Mas afinal, o que pode ocorrer a respeito do processo para paralisar esse processo de dormência? Pode ocorrer choque de temperatura, você colocar produtos químicos nas sementes ou simplesmente água quente. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito da germinação e morfologia das plântulas, né? O embrião, na semente, tem um embrião. Ele está contido dentro da semente. E ele é formado pela ratícula, o caulículo e o cotilédone. A ratícula é a primeira raiz, né? O caulíneo é o pequeno caule. E o cotilédone são o primeiro par de folhas embrionárias. Os cotilédones, eles podem se dividir em monocotiledônea, que é um cotilédone, e dicotiledônea, que apresentam 2 cotilédones. Nós temos aqui na figura o milho, que é monocotiledônea, ou seja, ele apresenta apenas um cotilédone, e o feijão, que é dicotiledônea, que apresenta 2 cotilédones. No feijão aqui, a gente pode ver o cotilédone, né, que são as primeiras folhas, o embrião aqui, né, e o tegumento. Já no milho, que é monocotiledônea, apresenta um cotilédone só, aqui está o embrião, né, o cotilédone único, a parede do fruto e o endosperma, que é onde fica a reserva de amido e proteína. Vamos falar agora a respeito das angiospermas. As angiospermas, elas possuem estruturas simples. O que são essas estruturas simples? Elas possuem raiz, caule, folha, flores, sementes e frutos. E elas são o maior grupo de plantas existentes. A semente, ela se divide em 3. O embrião, né, o endosperma e os tecidos, ou tegumentos. O embrião, como nós já falamos, aqui o embrião, né, que ele sobrevive com 10% de água do seu peso. A endosperma nada mais é do que a reserva de nutrientes. E os tecidos necessitam de 70% para manter as funções metabólicas. Agora a gente vai falar sobre os órgãos das plantas. Nós temos aqui o milho, né, que é monocotiledônea, e o feijão, que é dicotiledônea.
Aqui está os cotilédones, né, do feijão. Aqui está o cotilédone do milho. Aqui tem a raiz de ambos. O primórdio foliar, né? Aqui o primórdio foliar do milho. E o hipocote. O que é o hipocote? O hipocote, ele serve como sustentação. E ele alonga o embrião, ele se alonga durante o período de germinação. O milho, ele é epicote, ou seja, né? E o feijão, ele é hipocote. A respeito da exploração do cerrado, no nosso estado aqui tem muita extração de lenha, né, para carvão, como nós podemos ver na figura, e a questão da pecuária extensiva, como nós podemos ver na segunda figura aqui, que é a criação de gado, entre outras coisas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de plantas nativas do cerrado e da preservação destas. Nós vemos na foto aqui um cerrado, olha que imagem linda, e aqui um viveiro, né? O maior interesse neles são o interesse na conservação deles. Conservação destes por conta da biodiversidade, da fauna e da flora, né? E eles são vistos como tesouros de valor. E podem desenvolver medicamentos, produtos industriais, alimentos, produtos cosméticos, entre inúmeros outros. E a vegetação, ela exerce proteção dos recursos hídricos, ou seja, as nascentes e água mesmo. E as espécies com potencial econômico, que elas podem se dividir entre espécies frutíferas e espécies de plantas medicinais. Né? As espécies frutíferas, o nosso amado piqui, né? A mangaba, o maraticum, o caju do cerrado, o baru e a cagaita. Nós temos fotos de algumas aqui, né? E as espécies de plantas medicinais, a erva cidreira, o manjericão, o barba-de-mão, o poejo, a asa-peixe e a cagaita, né? Que nós temos aqui também. Então, gente, era isso que nós tínhamos para oferecer para vocês. Eu agradeço a atenção e até a próxima.